Pare agora mesmo de invejar a vida dos outros e agradeça pela sua. Um grande milagre irá acontecer, não como promessa vazia, mas como possibilidade que nasce quando alguém decide olhar para os próprios cacos e começar a colá-los com as mãos sujas de vida. Se você vive olhando para a vitrine do vizinho e sentindo um nó no peito, essa história é para você. Fique comigo até o fim desta parte e, se estiver assistindo agora, se inscreva e escreva nos comentários de qual cidade você está me vendo. Quero saber de onde vêm os olhos que hoje precisam aprender a agradecer. O sino da porta tilintava com o mesmo som mofado de sempre, pequeno, quase tímido. A loja chamava-se Antiguidades em Memórias, e o nome fazia jus ao cheiro que dominava o lugar. Naftalina misturada com pó de gaveta, um perfume de passado guardado em caixas de madeira. Havia estantes cheias de louças lascadas, rádios de chapa, um relógio de parede que marcava horas passadas e uma vitrine tampada por um grande espelho antigo, moldura dourada, vidro levemente manchado, que prometia reflexos de vidas mais polidas do que a que Rosa conhecia. Dona Rosa chegava cedo todos os dias. Era baixa, de ombros largos, mãos de quem tinha amassado massa, limpo o chão, trocado o rodízio de pneu, remendado o que precisava. O cabelo preso num coque descuidado, o avental manchado de cola, sinais de alguém que não se permitia descanso porque a casa precisava, a conta precisava, o filho precisava. Tiago, seu filho de 20 e poucos anos, uma mistura de força e insegurança, deixava o quarto apertado e às vezes trazia sorrisos gastados de quem vive na cidade e luta para não afundar. A rotina de Rosa tinha dias em que podia ser descrita em cheiros. Café queimado de manhã, sabão forte na água do balde, cera no assoalho, naftalina entre as roupas que ninguém mais usava. E tinha dias em que se restringia a sons. O motor roncando de Antenor quando ele chegava atrasado, a risada frouxa de Dona Cida quando contava de sua nora, o barulho da chave na porta da oficina do mecânico da esquina. Vez por outra, em dias de sol, um conversível deslizava pela rua. Vidro escuro, mulheres com lenço no cabelo, e a aparência de quem nunca precisou economizar um trocado para consertar uma moto. A vitrine ocupava um lugar especial na loja, não por ostentação, mas porque ali se alinhavam os pedaços que as pessoas acreditavam mostrar ao mundo. Xícaras sem lasca, molduras bem engastadas, anéis que não tinham dono. Para Rosa, a vitrine era um espelho dentro do espelho. Enquanto limpava o vidro, ela não via apenas a sujeira, via o reflexo das vidas que julgava melhores. Via aquela mulher do conversível como que numa janela que deixava passar tudo o que ela não tinha. Paz aparente, tempo, roupas que não pediam remendo. E a cada vez, uma gota fria de inveja escorria pelo caixa do peito. A inveja, naquele peito, não era um trovão. Era uma goteira. Pequena, insistente, umidade que enfraquece a casa aos poucos. Mesmo quando Rosa se dobrava sobre um móvel para lustrar, mesmo quando o dia rendia mais que o esperado, a consciência de que outro tinha, e ela não, ficava como uma sombra atrás do balcão. Não era culpa direta. Era cansaço. Era comparação automática. Era uma lente torta que tornava o próprio chão menos brilhante. A vizinhança conhecia Rosa. Sabiam de sua honestidade mansa, do sorriso tímido que aparecia quando alguém lhe dava um bom dia sem pressa. Antenor, o patrão, era homem bom na superfície e exato nas contas. Dono da loja, gerente do tempo, patrão que apertava cada centavo porque o negócio mal suportava mês ruim. Falava pouco, gesticulava com as mãos grandes e a relação com Rosa era de respeito com limites. Ele esperava dela eficiência e Rosa dava o que podia. O salário apertado era uma costura que não fechava direito. A renda no fim do mês puxava uma linha de preocupação que Rosa tentava esconder até de si mesma. Tiago tinha a moto como se fosse um pedaço de dignidade. Ele precisava dela para trabalhos de motoboy, entregas de mercadorias,
bicos. Quando a moto funcionava, havia renda. Quando a moto parava, o silêncio do bolso ficava ainda mais surdo. E a moto parou numa terça-feira chuvosa, quando o motor estalou e morreu numa esquina, o dia inteiro de chuva ao redor, e Tiago empurrando a máquina como quem arrastava expectativas. Vai ser caro, disse o mecânico, limpando as mãos numa flanela suja. A voz do homem era prática, sem condescendência. Enquanto falava, Rosa sentiu o espaço entre o coração e a garganta se estreitar. Havia contas vencendo. A escola de Tiago, a farmácia, as dívidas que se esticavam como elástico fino. Cada conta pagada fazia com que outra aparecesse. A moto precisaria de conserto que eles não tinham como bancar naquele mês. Foi aí que a mente de Rosa, já cansada, fugiu para a vitrine. Era mais fácil olhar para o reflexo de quem passava e pensar que a solução estava do lado de lá, naquela vida que parecia arrumada, do que lidar com a urgência do amanhã. Naquela manhã de entrega de um lote novo para a loja, quando o caminhão estacionou rangendo e Antenor chamou Rosa para ajudar a descarregar, veio também um espelho grande. Chegara de uma casa antiga, trazido em papelão e cordas. Era pesado, e quando o plástico foi arrancado, a moldura antiga brilhou com uma pátina de histórias. Para os clientes, um objeto. Para Rosa, um sinal. O espelho deixou a vitrine mais bonita. Também deixou o espaço no peito de Rosa apertado, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada onde havia apenas sombra. Ela escalou uma escada para ajeitá-lo. Tiago, que ajudara a despachar pacotes, segurou a base para que não tombasse. O sol vinha inteiro através de nuvens que ainda choravam. Fazia pontos de luz no pó. E Rosa viu aí, refletido, um outro tipo de vida. A dos que parecem não ter que tratar contas, a dos que passam por uma rua e não sentem o nó no peito. A mesma mão que ajeitava o espelho tremia um pouco. A inveja voltou, discreta, como um gato que insiste em um pedaço de comida. Foi então que uma caixa escura rolou com o pé de alguém na calçada, um barulho seco e um susto. Rosa virou para ajeitar, e num movimento quase automático, o espelho, que havia sido colocado de lado, balançou. Um som fino, quebradiço, como de um silêncio que se parte. O vidro estalou, e num segundo que pareceu eterno e curto ao mesmo tempo, um fio de rachadura cortou a face do espelho. O resto veio em cascata, um som de pétalas secas se partindo, estilhaços que saltaram como migalhas de um sorvete sofrido. Rosa não lembra se chorou ou ficou muda. Lembra da sensação de caixa de ferramentas vazia na mão, de pessoas formando um semicírculo, de Antenor tomando a frente com o rosto com cor de chuva. Lembra sobretudo do olhar que se voltou para ela. Nada de acusador, mas de expectativa quebrada. A quebra custaria. Antenor, depois, na sala dos fundos, encontrou números e fez contas com a frieza de quem precisa manter um negócio vivo. O desconto no salário de Rosa foi uma sentença pequena, mas pontual, metade do que vinha no fim do mês. Não tanto para consertar a moto, claro, mas suficiente para apertar o nó. A sensação foi de vergonha. Não tanto por ter quebrado o espelho. Acidentes acontecem. Mas porque seu reflexo se confessara em público. Havia ali uma mulher que se perdia olhando para os outros. A culpa misturou-se à necessidade de não fazer barulho, de não atrair mais nada que pudesse machucar. Tiago ficou em silêncio. Os jovens escondem surpresa de maneiras parecidas com quem finge ter mais controle do que tem. Naquele fim de tarde, quando as luzes da loja já se acendiam e o luar tímido começava a espirrar pela vidraça, Rosa foi para a parte de trás do prédio, onde havia uma porta que dava para um pequeno quintal cheio de latas velhas e restos de madeira. Sentou num banquinho e deixou as mãos restarem sobre as coxas. Chorou pouco. Às vezes, a lágrima maior é a que não faz som. O corpo cansado falou em cada músculo. Foi ali,
nesse recanto onde o vento passava morno, que ela falou com Deus. Não foi uma oração decorada. Não foi uma súplica cheia de palavras bonitas. Foi um fio aberto. Senhor, tira essa coisa do meu peito. Tira essa vontade de olhar o que o outro tem e achar que eu sou menos. Eu não suporto mais esse peso. Ajuda-me a ser honesta com o que eu tenho e criativa com o que não tenho. Não me deixa afundar no que me corrói. A voz saiu baixa, curta. Ela pediu, confessou, não barganhou. Pediu limpeza, pediu coragem, pediu algo que não era ferramenta, nem conserto imediato, mas transformação de olhar. Houve depois um silêncio como se o mundo estivesse escutando com atenção. Não houve cópula de promessas. Nenhuma garantia que um cheque apareceria no fim do mês. Apenas a sensação de que, ao nomear a inveja, ela a tirava do escuro. A confissão não pagou as contas, mas fez o nó no peito perder parte do seu peso. Na manhã seguinte, Rosa apareceu cedo, como sempre. Mas havia uma diferença sutil no ar. Ela trouxe uma caixinha de cola e um pano velho na bolsa. O desconto no salário não fora revogado. As contas não tinham encolhido. O que havia mudado era a disposição. Se a vida não lhe dava o espelho inteiro, talvez pudesse tentar algo novo com os cacos. Uma ideia prática, nascida da necessidade e da fé castigada, fez-se mais forte que a vontade de olhar para a vitrine alheia. Tiago, relutante, ajudou-a a varrer o chão, enquanto sua mãe reunia os pedaços de vidro com luvas grossas. A dor das mãos em contato com as bordas cortantes lembrava-lhe que reconstrução dói. Rosa, com paciência de costureira, passou uma lixa nas pontas, ajeitou a moldura, misturou cola com material improvisado, testou pedaços como quem escolhe palavras em uma carta difícil. Aos poucos, o espelho quebrado deixou de ser ruína e começou a ser projeto. As mãos de Rosa, antes acostumadas a dar brilho a móveis, agora colavam vidro. Era um trabalho de precisão e cuidado. Ela dispunha os cacos como quem compõe uma imagem nova. Não buscava o reflexo perfeito que havia antes. Buscava uma beleza que aceitasse as fissuras. Havia metáforas nas unhas sujas de cola. Havia poesia na forma como a luz agora era repartida pelo mosaico improvisado. Ao colar um pedaço, ela repetia um gesto de esperança. Ao lixar uma borda, cortava também a velha história de se comparar. Dona Cida passou uma tarde por ali. Vizinha de porta, ela tinha a candura de quem observa e guarda opiniões dentro do avental. Trouxe um bolo pequeno e, ao ver o trabalho de Rosa, levantou as sobrancelhas. — Que é isso, Rosa? Vai fazer um quadro? Perguntou com um misto de surpresa e curiosidade. — É um espelho novo, respondeu Rosa, sem orgulho e sem vergonha. Se ficar bom, eu vendo. Se não, eu levo para casa. Dona Cida sorriu com uma ternura que desarmou a sinceridade da cena. Você tem mão boa para esses remendos. Sempre teve, disse. Às vezes a gente precisa mesmo transformar o que quebra. A frase foi pequena, mas entrou como vento morno numa sala fria. A observação não era lição, era companhia. Rosa sentiu-se fortalecida por aquilo. Não era só a cola que segurava os cacos. Havia também um tecido de relações que, por entre mesas e panelas, se mostrava disponível. A generosidade, por vezes, não é a troca de bens grandes, mas a presença, o reconhecimento. E reconhecimento tira peso do peito. No fim de semana, quando as mãos já conheciam o formato dos cacos e a peça começou a parecer menos uma ferida e mais um objeto com intenção, Tiago também se envolveu. Consertar a moto ainda estava além do alcance, mas havia no trabalho manual a construção de algo que poderia virar renda. Eles conversavam pouco, mas havia entendimentos no rosto suado, nas pausas compartilhadas, no silêncio que não precisava de justificativa. Enquanto trabalhava, Rosa começou a notar uma mudança interna. A inveja não sumira como que por mágica. Em alguns dias,
Ela ainda se pegava olhando a rua, vendo quem passava e medindo o próprio desbalanceamento. Mas havia menos ardor, menos veneno. O esforço prático, o cuidado de ajeitar um pedaço de vidro, trazia consigo uma reconciliação com o que era. A gratidão aparecia em pequenos gestos. Um café tomado sem pressa, um sorriso para Tiago quando ele chegava cansado, uma palavra amiga para Dona Cida quando a vizinha trazia pão. Existe, no trabalho humilde, uma pedagogia que ensina o olhar. Quem ajeita uma cadeira entende dela como ninguém. Quem costura sabe do puxão da linha e do alívio quando o ponto segura. Rosa descobriu que colar um espelho quebra a ilusão do reflexo perfeito e produz outra beleza, feita de remendos, feita de cuidado. A prática diminuiu o espaço para a comparação. Em vez de ver o conversível e sentir o nó, ela começou a observar o brilho do sol batendo no vidro do espelho à sua frente e a perceber como a luz podia ser dobrada, multiplicada, espalhada. Mesmo assim, a cidade não muda por obra de vontade. Às vezes, a vida testava a decisão dela. Um anúncio de cobrança, uma ligação de credor, o aviso do mecânico. A tensão do futuro continuava lá. Mas a nova peça, improvável mosaico de vidro, ganhara espírito próprio. Rosa a levou para a calçada numa manhã de vento, para que o sol de fora desenhasse no chão pequenos pontos de luz. Alguém poderia achar ridícula a ideia de expor algo tão frágil, e talvez fosse mesmo. Mas havia em Rosa uma necessidade de mostrar que, ainda que quebrada, algo de valor poderia existir. Ela colocou a peça encostada numa pilha de objetos para desapegar. Livros com lombadas gastas, molduras sem imagem, um vaso com esmaltes lascados. O espelho fragmentado, exposto ao tráfego de pedestres, produzia reflexos de um jeito novo. Em vez de uma imagem inteira, oferecia ilhas de luz que dançavam no piso, como um mapa de pequenas paisagens. Quem passava via partes do rosto, partes do céu, e a paisagem da rua se tornava uma colcha de retalhos. Rosa sentou-se na pequena cadeira do lado de fora para observar. Uma mulher passou com um casaco brilhante, uma bolsa enorme e o sorriso de quem parece carregado de um conforto que Rosa reconhecia com a ponta dos dedos. Ela olhou distrairmente para a peça e seguiu adiante. Rosa sentiu o apertar automático no peito, o velho reflexo de comparação. Respirou. Pensou no pedido que fizera naquela noite. Ajuda para tirar a inveja e coragem para agir. A corrente da vida, entretanto, costuma tramá-la com fios que ninguém controla. Enquanto Rosa observava, um carro elegante, o mesmo conversível que vira tantas vezes antes, estacionou ali perto. A mulher que o ocupava desceu, ajeitando o lenço como se afinasse o mundo ao seu redor. Não era uma cena dramática. Era apenas mais uma ocorrência numa tarde de cidade. E ainda assim, para quem estava de olhos abertos, havia sempre a possibilidade de um encontro inesperado. Rosa limpou as mãos no pano e se levantou, pronta para ir ao balcão, quando o barulho de passos mais apressados chamou sua atenção. Um jovem havia esbarrado numa caixa, um cachorro latiu e a mulher do conversível parou. Olhou para a peça e, por um instante, a rua ficou em suspense. Um brilho, tão sutil quanto suficiente, passou pela superfície quebrada do espelho e traçou no rosto da mulher um desenho de luz. Rosa não sabia ainda que aquele pequeno reflexo seria o começo de algo que resolveria parte do aperto. Não sabia que a venda daquela peça improvisada poderia pagar um conserto parcial na moto de Tiago. Não podia saber que aquilo poderia abrir uma porta para um ofício que, no futuro, colocaria mais pão na mesa do que ela imaginara. Mas existia algo no ar. Um movimento que vinha da combinação de gratidão, trabalho e coragem prática. E naquele momento, com o suador na fronte e as mãos marcadas de cola, Rosa sentiu o coração bater diferente. Não por convencimento de que tudo se resolveria, mas por uma clareza lenta. Ela havia parado,
por alguns instantes, de olhar para a vitrine do outro e começara a olhar para aquilo que podia fazer com o que tinha. E isso já era, por si só, um milagre de pequena grandeza. No exato ponto em que a mulher do conversível ergueu a mão, hesitando entre seguir seu caminho ou investigar aquele brilho no chão, a vida guardou sua respiração. O resto ficou por acontecer. A mulher abriu a bolsa, puxou a carteira com dedos que tremiam ligeiro, contou as notas com a pressa de quem tem pressa de resolver feridas e falou baixo, quase em sigilo. Levo. Quero esse. É como se guardasse um pedaço do meu avô, disse ela, ajeitando o lenço no pescoço, como se a lembrança pedisse um cuidado. Rosa ouviu a voz e sentiu o rosto se encher de uma mistura de alívio e espanto. A venda aconteceu num sopro. A mulher pagou um valor mais generoso do que Rosa esperava. Não foi um prêmio, nem uma fortuna, mas foi o suficiente para abrir uma janela estreita nas contas que rangiam. Tiago, que voltara do fundo da loja quando viu a movimentação, sorriu com um ar que misturava incredulidade e esperança. Dona Cida, observando da porta, bateu palmas baixinho, como quem benze um milagre modesto. A conversa entre Rosa e a compradora durou poucos minutos, mas foi cheia de humanidade. A mulher, cujo nome era Mariana, explicou que tinha acabado de passar por um divórcio e que procurava coisas que lhe lembrassem de raízes, de chão firme. Não era luxo que ela queria, era memória. Ao tocar na peça, acariciou os cacos como quem lê uma letra antiga. Eu gosto do jeito que ela parte a luz, disse Mariana, olhando para o mosaico improvisado. Parece que mostra pedaços que podemos juntar depois. Dá vontade de levar para casa e ver isso todo dia. Rosa embalou o espelho com o jornal, entregou o troco e guardou as notas como quem guarda um remédio. Não foi solução total. Cobria apenas parte do concerto, uma entrada. Mas naquele instante, as notas pareciam menos números e mais ar. Permitiam respirar um pouco melhor. Tiago e ela dividiam o dinheiro, planejaram o que seria prioridade. Primeiro, o mecânico. Depois, comprar mais cola e suportes para as próximas peças. E, se desse, reservar um pouco para ingredientes da janta. Quando a mulher se foi, com o conversível arrancando e as luzes da rua refletindo num dos cacos brilhantes, Rosa ficou um tempo sentada na calçada, as mãos no colo, ainda sentindo o resíduo de cola. Alguém poderia dizer que era sorte, outros diriam que fora providência. Para Rosa, foi um sinal. A ação, a coragem de mostrar o que era seu, ainda que imperfeito, fizera com que algo acontecesse. Não era mágica, era consequência de trabalho revestido por coragem e honestidade. No dia seguinte, foram ao mecânico. O orçamento, que antes soara como sentença, ganhou um tom mais suportável. O concerto seria parcial, o suficiente para que Tiago pudesse voltar a trabalhar, ainda que com receio. O dono da oficina, homem de mãos calejadas e paciência prática, cobrou o que precisava ser cobrado, e ao ver as mãos manchadas de cola, fez um gesto que Rosa interpretou como compreensão. Vai dar certo, disse ele, não como profecia, mas como constatação de rotina. Moto consertada, trabalho voltando. Não é solução completa, mas é começo. Às vezes o começo que a gente precisa é só o começo mesmo. Tiago voltou à ativa em poucas semanas. O som da moto roncando de novo pela rua trouxe algo parecido com alívio àquele canto da cidade. O dinheiro que entrou foi usado com cuidado. Parte para o mecânico, parte para ingredientes, e uma pequena reserva para uma bandeja de ferramentas que Rosa precisava para dar forma a outros projetos. Nada mudou de uma hora para outra. As contas continuavam ali, sempre à espreita. Mas algo grande acontecera. A autoestima, essa moeda invisível, havia ganho algum valor. Com o tempo, a peça vendida por acaso se tornou um chamado. Pessoas começaram a perguntar, a observar, a perguntar de novo.
Alguém pediu um espelho pequeno para colocar na parede do banheiro. Outra pessoa quis um porta-retrato feito com cacos de vidro. Rosa, que havia aprendido a transformar o que quebrara, descobriu que havia mercado para aquilo. Não era a fila da fortuna, mas era trabalho que vinha com dignidade. Cada encomenda era um pedaço de sustento que nascia de um gesto. Mostrar aquilo que se tinha, sem fingir que era perfeito. O novo ofício não teve glamour. As primeiras semanas foram de improviso. Mesas emprestadas, ferramentas remendadas, cola feita de mistura experimentada, anúncios escritos à mão pregados no poste da esquina. Antenor, que observava a loja com o olhar atento do proprietário, comentou um dia, com um misto de surpresa e respeito: "Não imaginei que você ia transformar aquilo num negócio. Vai que vira moda." Disse ele, mais para desfazer um elogio do que para elogiar. Rosa sorriu com a mesma timidez de antes. Não era fama o que procurava, nem aplauso. Era comida, era calor, era a capacidade de olhar para casa e saber que podia ofertar algo com as próprias mãos. Tiago também entrou na conta. Às vezes trabalhava nas entregas, outras vezes ajudava na lixa ou nos acabamentos. O trabalho deu lugar a conversas diferentes entre mãe e filho, menos pressa, mais planos. A moto cessava de ser apenas uma necessidade e se tornava meio para sustento. A vizinhança começou a se acostumar com os pequenos objetos que apareciam na vitrine. Espelhos com cortes assimétricos que projetavam estrelas no chão. Pequenos nichos cobertos de cacos coloridos, onde se podiam guardar chaves, bandejas que refletiam chávenas. A cidade, que habitava no costume e na pressa, encontrava nessas peças um lugar para sorriso. Pessoas traziam lembranças de família, fotos antigas, pedacinhos de história que queriam ver refletidos de outro modo. Rosa ouviu relatos que iam desde memórias de infância até justificativas simples. "Quero algo que me lembre do tempo bom", dizia uma senhora com voz cansada. E Rosa montava uma peça por carinho, mais do que por preço. Em uma tarde, uma cabeleireira de rua, conhecida por ouvir desabafos enquanto fazia cortes, entrou na loja, olhou os espelhos e propôs uma parceria: colocar algumas peças na vitrine do salão. Era pequena a oferta. Poucas peças por semana, sem garantia de venda, mas o alcance seria maior. Para Rosa, aceitar foi um passo de fé prática. Permitir que outras mãos segurassem aquilo que ela fazia. Confiar que a cidade se lembraria dela. O que parecia arriscado nas primeiras horas, tornou-se janela. As encomendas aumentaram de forma constante. Não era explosão, era crescimento paciente. Houve dias de medo. Em mais de uma manhã, quando uma conta chegava maior que o que esperavam, quando o motor da geladeira fazia um barulho preocupado, Rosa sentiu o velho nó da comparação querendo voltar. Vez por outra, via carros que a distância tornava objetos de desejo e percebia o velho desconforto. Mas algo mudara. Havia um exercício novo para combater a inveja. Em vez de se perder olhando a vitrine do outro, ela fazia uma lista curta de 3 coisas pelas quais era grata: a cola que segurava as peças, as mãos que ainda sabiam trabalhar e a presença de Tiago ao seu lado. Esse ritual simples não prometia milagres, mas recolhia o seu olhar para a realidade que podia transformar. As pessoas da rua também começaram a compartilhar histórias. Dona Cida trouxe uma cliente que certa vez só tinha dinheiro para um café e um abraço. Ela comprou uma peça pequena para si mesma e voltou no mês seguinte para agradecer por ter feito algo para si. Pequenos relatos se transformavam em confirmação de que o trabalho tocava vidas. Rosa aprendeu que, muitas vezes, a provisão não vinha como atestado de merecimento, mas como resposta a um desejo de servir. O ofício virou meio de generosidade. Em dias de pouco movimento, ela cobrava menos de quem precisava. Em dias bons, guardava um pouco para emergências. A transformação mais profunda, no entanto, ocorreu no interior de Rosa. Aquele espelho colado, com fissuras visíveis,
tornara-se metáfora dos seus próprios dias. A cada peça finalizada, ela sentia menos necessidade de comparar. Em vez de medir o mundo contra o padrão alheio, ela se permitia avaliar o progresso. Aprendeu técnicas de acabamento, descobriu maneiras de fixar os cacos com mais segurança, dominou a arte de harmonizar cores. O orgulho que sentia era manso, fruto do exercício do trabalho honesto. Com o passar dos meses, a loja ganhou um canto fixo para as peças de Rosa. Antenor, que no início olhara com cautela, passou a ajudá-la com pequenos ajustes. Um espaço extra no balcão, um pôster de divulgação colado na parede. Não era favor, era parceria. O próprio Antenor, que sempre mantera distância, começou sem alarde a sugerir a alguns clientes que passassem para ver as pequenas obras. O gesto discreto significou para Rosa um alento, reconhecimento vindo de onde menos esperava. Houve também quem duvidasse. Alguns olhavam com suspeita para a vitrine remendada, achando que o remendo era tentativa de vender defeito. Rosa, que aprendera a não se abalar com a opinião alheia, respondeu com trabalho. Mostrou capricho, garantiu que as peças tinham acabamento seguro, e aos poucos o julgamento cedeu lugar à curiosidade. Pessoas que iam à loja só para devolver um vaso quebrado, saíam comprando um espelho pequeno por impulso. Outras pediam que ela transformasse um pedaço de vidro herdado em objeto novo. A capacidade de reinventar trouxe clientes, e junto com clientes, histórias que se partilhavam como se fossem receitas de sobrevivência. No coração desse movimento havia um elemento que não pode faltar em histórias de prisão à liberdade: a generosidade. Rosa, que saíra do fundo da sua frustração para construir algo, entendeu que dar e receber andam juntos. Certa vez, uma mãe de família entrou na loja com uma criança doente. Não tinha dinheiro para comprar, mas trouxe um buquê de flores colhidas no quintal. Rosa aceitou o gesto e fez para a mãe um espelho pequeno, sem custo, com a condição de que a criança sorrisse ao olhar. A entrega virou reencontro. A mãe voltou semanas depois com um bolo feito em agradecimento. O ciclo simples mostrava que, ao abrir mão de parte do ganho imediato por compaixão, surgem conexões que sustentam no longo prazo. Tiago, por sua vez, cresceu com a responsabilidade. Não apenas com o trabalho, mas também com o modo como via a mãe. Ele aprendeu a valorizar os remendos. A coragem de Rosa transformou a figura materna para ele. De mulher sempre cansada, para artesã resiliente. Nos momentos de dúvida, quando o serviço faltava, Tiago lembrava-se do tempo em que empurraram a moto na chuva e do som do mecânico dizendo que o conserto era possível. Ele próprio começou a pensar em pequenas melhorias, cursos online sobre montagem, ideias de entrega criativa, opções de divulgação pelas redes da cidade. A semente de iniciativa, uma vez plantada, encontrou terreno fértil. A narrativa, porém, não foi só estrada reta. Um inverno de chuvas apertou o movimento comercial. Encomendas diminuíram e as reservas que Rosa guardara foram consumidas. Houve noites em que o sono veio com restrições e os pensamentos voltaram a comparar. E se eu tivesse nascido com outra sorte? Mas naquela fase, ela já tinha ferramentas internas para responder a si mesma. A lista de gratidão, a lembrança da mulher que comprara o mosaico, o rosto do filho ao ver a moto funcionando. Além disso, havia uma rede. Pequenas pontes humanas que se ergueram com o tempo. Dona Cida fez uma vaquinha entre vizinhos. O mecânico deu prazo. Um cliente antigo adiou o pagamento. Tudo isso, junto, formou uma rede de misericórdia prática. Certo dia, um repórter da rádio do bairro entrou na loja. Chamou-se uma reportagem sobre empreendedores da comunidade. Ouviram falar de Rosa e, com naturalidade, marcaram uma entrevista improvisada. Não era a atenção nacional. Era a atenção do bairro. Para muitos, isso não significa grande coisa. Mas para Rosa, foi importante. Contar sua história em voz alta transformou a narrativa interna que ela vinha repetindo.
Compartilhar o caminho que começara com um espelho quebrado e cola improvisada tornou a história pública. E com isso vieram encomendas de outras partes da cidade. Pessoas que ouviam a reportagem sentiam que suas próprias fissuras podiam ser remendadas. Com o tempo, a oficina cresceu no ritmo da paciência. Rosa conseguiu, aos poucos, não apenas manter o sustento, mas contratar uma ajudante, uma moça da vizinhança que precisava de emprego. A presença de mão de obra extra significava mais produção e, por consequência, mais oportunidades de renda. Não foi crescimento meteórico, foi passo a passo, ligado a decisões práticas e a relações humanas. E a inveja? Ela reaparecia sim, em momentos de cansaço, mas perdeu força. Antes era goteira que corroía, agora era chuva passageira. Rosa aprendeu a transformar o sentimento em pergunta. O que isso me diz? O que posso fazer com o que tenho agora? Assim, a comparação virou estímulo para a criatividade, não sentença. Quando via um carro bonito passar, não desejava mais tê-lo necessariamente. Observava o que, naquele cenário, poderia aprender. Talvez a cuidar melhor de alguma coisa. Talvez a cultivar um espaço de aconchego em casa. O foco deixou de ser o que o outro tinha e passou a ser o que poderia fazer com o próprio tempo e recursos. Num domingo qualquer, em que a loja fechava e a rua parecia menos apressada, Mariana, a mulher que comprara o primeiro mosaico, voltou para visitar Rosa. Sentou-se com uma xícara de café e contou entre goles como o espelho que levara para casa havia ocupado um lugar diferente na casa dela. Não decorava luxuosamente. Avisava, com a fragmentação da luz, que coisas passaram e que, ainda assim, era possível encontrar pedaços de beleza. Ela agradeceu, não só pela peça, mas pelo modo como aquela compra mudara a sua visão. Naquela fase de vida, precisava de coisas que a lembrassem de reconstruir, não de esconder. Sabe, disse Mariana, quando se quebra uma relação, a gente pensa que tudo acabou. Mas ver aquele espelho me lembra que a luz entra de outro jeito. Não é a mesma claridade, mas é nova. Rosa ouviu e guardou a frase. Palavras como aquela consolidavam o sentido do trabalho que fazia. Mais que vender, ela retocava esperanças. A ação prática de transformar vidro serviu como metáfora para muitas pessoas. Não curava feridas por decreto. Ajudava a contá-las com outra voz. Anos se passaram. Não muitos, em termos de novela, mas suficientes para que a rotina ganhasse novo ritmo. A loja continuava ali, com seu sino que tilintava caracteristicamente. O nome Antiguidades em Memórias não mudara, e Antenor ainda era dono das contas, mas havia agora um cantinho chamando atenção por suas peças remendadas. Rosa, que aprendera termos técnicos e técnicas de acabamento, começou a ensinar outras mulheres da comunidade. Um pequeno grupo semanal se formou no fundo da loja. Mulheres que traziam cacos, falavam de suas vidas e colavam juntas coisas que lhes traziam sentido. A oficina virou ponto de encontro, lugar onde se aprendia a cuidar das coisas e das pessoas. Muitas vezes perguntavam a Rosa se aquilo era milagre. Ela respondia com cuidado, honrando a dúvida e a fé do outro. Não digo que foi milagre como mágica. Digo que houve providência. Houve gente que apareceu no tempo certo. Houve coragem para mostrar. Houve trabalho para continuar. E juntando isso tudo, algo que parecia impossível ficou ao alcance. Chame do que quiser. Eu prefiro ver como resposta que envolveu muita tentativa. Essa resposta, humilde, servia para marcar a diferença entre fé e fórmula. Rosa não ensinava regras mágicas, ensinava a atitude. Dar o primeiro passo, mostrar o que se tem, trabalhar com as mãos e com o coração. Era uma pedagogia simples, mas que afetava o olhar. Quando a apreensão vinha, olhar pelo lado da gratidão ao invés da inveja reduzia o espaço da amargura. O impacto não ficou restrito à economia doméstica.
As conversas que surgiam na oficina tocaram outros cantos da cidade. Uma escola local pediu que Rosa e seu grupo fizessem um trabalho com crianças. Transformar cacos de vidro em peças seguras para a parede da biblioteca. O projeto envolveu alunos, professores e voluntários. A biblioteca ganhou uma decoração feita de pedacinhos de histórias. Ver crianças cuidando de remendos e aprendendo a paciência do trabalho manual foi algo que Rosa nunca esqueceria. A expressão de surpresa no rosto de uma menina ao colar seu primeiro caco era como ver uma promessa no mundo. Ao longo do caminho, Rosa manteve 2 hábitos que se tornaram âncoras. Primeiro, todas as manhãs, antes de começar a trabalhar, ela listava 3 coisas pelas quais era grata. A prática simples encolhia o terreno onde a inveja poderia crescer. Segundo, uma vez por semana, oferecia um desconto ou mesmo uma peça de graça para alguém que precisava. A generosidade não vinha de abundância, mas da convicção de que partilhar o pouco que se tinha multiplicava aquilo que importava. Em casa, as coisas se ajeitavam com esforços. Tiago cresceu, não só em anos, mas em responsabilidade e autonomia. Estudou à noite, fez cursos rápidos e depois de algum tempo conseguiu um emprego mais estável, que permitia pagar algumas contas e ajudar em pequenos investimentos no ateliê. A moto, agora consertada e bem cuidada, era símbolo de um recomeço que teve tantas mãos envolvidas quanto o motor tinha peças. O que começou com o vidro quebrado e um nó no peito transformou-se numa prática de vida. Olhar para os próprios cacos e colá-los com as mãos sujas de vida. E dessa prática surgiam coisas que não eram apenas econômicas. Outras formas de olhar, de agir e de amar. Pessoas que vinham à loja não procuravam só compra. Procuravam encontro, palavra, um lugar onde a imperfeição fosse reconhecida como parte da beleza. Num desses dias de trabalho, Rosa recebeu uma carta simples, escrita à mão, de uma senhora que comprara uma peça há meses. A carta dizia: "Quando olho para o espelho, vejo partes de mim. Obrigada por me mostrar que a beleza pode incluir cicatriz." A leitura fez Rosa chorar por alguns minutos, não de aflição, mas de compreensão. A peça fora mais que objeto. Era testemunho. Ao final, a vida não se transformara em conto de fadas. Problemas ainda vinham. Contas inesperadas, dias de pouca encomenda, dores no corpo pelo esforço repetido. Mas havia agora um novo eixo que sustentava Rosa e sua família. A convicção de que gratidão e ação andam juntas. Que parar de invejar não é uma ordem vazia, mas um convite à liberdade de olhar para o próprio chão e trabalhar ali. Que milagres, quando vêm, não são fórmulas matemáticas, mas encontros entre coragem humana e providência. E para quem nos assiste agora, talvez com o mesmo nó no peito que Rosa tinha no começo, há alguns passos práticos e devocionais que cabem como ecos desta história. Comece pequeno. Não espere a solução completa. Planeje o primeiro pequeno passo que você pode dar com o que tem hoje. Liste gratidões. Antes de comparar, faça um inventário de 3 coisas pelas quais é grato. Recoloque seu olhar. Mostre o que tem. Orgulho não precisa ser falso. Mostrar com honestidade suas possibilidades abre portas. Use as mãos. O trabalho prático disciplina o coração e cria um espaço onde a providência pode agir. Seja generoso. A generosidade simples, mesmo quando o bolso aperta, contém força de ligação social e pode gerar retornos inesperados. Procure companhia. Redes de apoio transformam dificuldade em oportunidade. Não caminhe sozinho. Tenha paciência. As maiores mudanças são resultado de pequenos atos repetidos. Esses passos não são receita mágica. Não prometem dinheiro fácil ou resolução instantânea. Mas, quando combinados com fé humilde, aquela fé que respeita o tempo e reconhece a ação humana, costumam abrir pequenas portas. Para fechar com o tom que convoca a transformação interior,
Se você sente que a inveja tem sido um hábito que rouba sua paz, proponho uma oração curta, honesta, simples. Fale como Rosa falou naquele quintal, sem frases decoradas, apenas com o coração aberto. Senhor, tira do meu peito a vontade de medir minha vida pela do outro. Tira a amargura que vem da comparação e dá coragem para eu transformar o que tenho. Ensina-me a ver beleza nas minhas cicatrizes e a trabalhar com as mãos que o Senhor me deu. Que eu aprenda a ser generoso e a confiar no teu cuidado, mesmo quando o caminho é longo. Amém. Se esta história tocou você, se a lembrança da goteira no peito fez eco em alguma parte, permita-se começar hoje mesmo a colar um pedaço, mesmo pequeno, na sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Curta. Comente o que você vai colar em sua própria vida e, se ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar mais histórias que nos lembram que toda providência costuma nascer no encontro entre coragem humana e um coração disposto.